Fala galera, então eu queria conversar com vocês um pouco sobre o poder geral de herói e como a gente pode fazer para aumentar. O poder geral de herói seria basicamente quando você aperta aqui no seu poder geral, ele mostra todas as informações que compõem esse seu poder. A primeira coisa que compõe é o poder é chamado de poder do herói. Então, esse poder do herói, inclusive, esses, no meu caso, 19 milhões e 800, é aquele poder do herói que tá lá que uma das classificações é essa, que inclusive é a classificação utilizada para você entrar nas arenas. Você tem que ser o top 200 ali do servidor para você conseguir entrar nas arenas. E aí basicamente é isso aqui que ele leva em consideração. E aí o que compõe isso? O nível do herói, então um nível de 1 a 150 ali de cada herói. É, Decorações e atributos de construção. Então, por exemplo, aqui essas decorações e tudo mais. E aí você pode ver nesse edifício aqui, por exemplo, eu tenho 1.388 só de construção, de construção não, de decoração. Então é muita coisa que aumenta o meu poder somente por causa de decoração. E atributos de construção é basicamente esses três, grande parte desses três edifícios, que aí um é para tanque, outro para artilharia e outro para aeronave. Que aqui quando você upa eles, ele dá uma capacidade maior de tropas para cada herói levar. Que cada herói leva uma quantidade de tropas, e quanto mais tropas ele pode levar, maior vai ser o seu poder. Aumenta o HP, ataque e defesa do herói específico. Então, por exemplo, o arsenal de tanques vai aumentar o HP, ataque e defesa dos heróis de tanques e a capacidade de tropas para cada herói de tanque no seu esquadrão. Então, por exemplo, se o seu esquadrão é full tanque, isso aqui está mais alto, você vai conseguir levar mais heróis. Por exemplo, no meu caso eu tenho tanque e aeronave. No meu caso, o de tanque está 25 e o de aeronave está 21. Então eu levo um pouco menos tropas com as minhas aeronaves do que com os meus tanques. Então se tivesse o mesmo nível eu conseguiria levar o mesmo tanto. Calma aí, vamos voltar. Aqui, que mais? Habilidade de herói, equipamento, categoria de herói e moral de honra. Vamos lá. Habilidade de herói. Habilidade de herói é basicamente essas habilidades aqui. E aí tem uma ordem para upar. Então, quando for herói de ataque, que tem esse símbolo aqui, basicamente a ordem das habilidades que você vai upar. Primeiro, a habilidade especial, que é sempre o da superior direita. Depois, o ataque básico, que é sempre o da superior esquerda. E depois a passiva. No caso, você pode deixar até a passiva sem upar. No meu caso, como eu upei tudo até o 20, na época quando eu peguei 4 estrelas, eu não sabia dessas informações. Então eu upei tudo, mas hoje talvez eu teria até deixado no nível 10 primeiro. E depois, se sobrasse medalha, eu uparia. Então esse aqui você upa sempre a prioridade para herói de ataque. E depois esse aqui. Então upa os dois e aí se der você upa o outro, senão essa terceira, ou senão vai para outro herói mais importante. Para os heróis de defesa, a principal também é a habilidade especial, só que aí a segunda habilidade que você vai upar é a passiva dele, que é o da inferior esquerda. Então sempre nessa ordem, superior direita primeiro, inferior esquerda segundo, e aí se sobrar superior esquerda, que no caso provavelmente você vai ter outro herói para upar, então aqui você poderia deixar menos. No caso, pelo menos aqui tudo, esse aqui você poderia deixar pelo menos nível 10. No meu caso tá 20, porque como eu falei, quando eu peguei 4 estrelas eu não tinha essas informações, então eu upava tudo igual. E isso foi um erro, eu não deveria ter feito isso. Então a partir de agora eu tô mudando isso, não tô mais upando igual, porque você perde muitas medalhas de habilidade, porque medalha de habilidade é bem escasso e fica muito caro, principalmente depois do nível 20. Os equipamentos também, que é uma coisa que tava compondo lá. Aqui pra herói de ataque, sempre focar nos equipamentos de ataque, que é o canhão e o chip, ou seja, do lado esquerdo. E para herói de defesa, sempre focar os equipamentos do lado direito, que é a armadura e o radar. No caso, sempre a ordem que eu sigo, sempre upar o canhão primeiro, depois o chip. E no caso, nos heróis de defesa, sempre o radar primeiro, depois a armadura.
Inclusive nesse momento eu tô tentando levar todos os que são opostos aos heróis pro nível 10, porque basicamente o meu já tá tudo, as armas todas o R. E aí pra quem ainda não tem tudo R, por exemplo, você pode fazer 2 armas pro herói de ataque, somente do lado de ataque, e essas aqui você não faz agora, você vai pro outro. Nesse caso faz de defesa, faz de ataque. E esse aqui você pode escolher. No meu caso, quando eu tinha que escolher só um lado, eu escolhi o de defesa, porque pra mim fazia mais sentido o Marshall ter defesa pra conseguir durar mais e buffar mais, já que a função dele é buffar o restante do time. Aí depois eu deixei tudo no nível 10. Agora eu tô tentando deixar tudo no nível 10, todas as armas, as contrárias. E aí depois eu vou começar a upar o chip da DVA pro nível 40, a armadura da Carly pro nível 40 e a armadura do Murphy pro nível 40. E aí depois eu vou ver o que eu faço, se eu coloco mais bolinha e tal nas armas. Eu até coloquei aqui na Kenya, já tá com 3 e uma no chip, mas por enquanto eu vou focar em deixar tudo pelo menos 10 e depois 40 específicas, o lado específico, né? Beleza, que mais que tem? Aqui a categoria do herói é heróis de tipos diferentes. Então, por exemplo, tanque, míssil e aeronave. Que no meu caso eu tenho... Ainda falta bastante heróis. O R's eu não comprei nenhum passe de herói, então acaba que eu não tenho... Tá faltando muitos heróis ainda, então não tenho muito. Então, por exemplo, aqui tá faltando 2, aqui tá faltando 2, aqui tá faltando 3. Ainda vai lançar um de artilharia, então vai ficar faltando 3 de artilharia. Então tá faltando bastante. Na primeira temporada vai liberar alguns, então eu vou aguardar até lá, ou eu compro com R$ 30 e tudo mais, mas eu não pretendo gastar com isso nesse momento. Beleza, que mais? Vamos ver. Aqui o mural de honra. Então quando você atinge 5 estrelas com algum herói, ele vem pro mural de honra. E aí o específico dele, claro, se for de tanque, por exemplo, aí vai estar aqui. Lembrando que tem que estar no mínimo nível 20 a estrutura para aparecer isso. Então eu tô com a minha Kimberly e com o meu Mason 5 estrelas. Eu coloquei meu Mason 5 estrelas e aí ele já tá com 81 aqui, ou seja, nível 81. Eu já upei ele 81 vezes aqui dentro. No caso, eu sempre usei os meus fragmentos roxos somente no Mason, porque ele vai virar o R na primeira temporada. E aí faz mais sentido upar ele, porque todos esses fragmentos que eu utilizo aqui na muralha, eu vou ter eles de volta quando o Mason virar o R. Então ele... Eu vou conseguir de volta, então pra mim é muito mais interessante, porque quando você upa aqui, a cada 10 você consegue upar, ele buffa todos os heróis do mesmo tipo. No caso o Mason é tanque, então ele vai buffar todos os tanques. E aí, por exemplo, quando chega no nível 50, ele aumenta 0,25% de ataque dos heróis de tanque, no 100 mais 0,25 e assim por diante. E aí, a cada promoção que você faz aqui com 10, aumenta a vida de todos os heróis daquele tipo de tanque. Então isso vale muito a pena. Beleza, acho que é isso. O poder do herói é isso. Agora vem o poder do drone. Então, nível do drone, componente de drone e chip de habilidade. Basicamente aqui é o nível do drone, componente aqui. Os componentes aqui você vem colocar, quando fica aqui disponível você coloca criável, e a ideia é você tem que ter 3 de cada um para conseguir um do nível maior. No meu caso vai demorar ainda bastante. Esse aqui tá mais próximo, mas ainda assim vai demorar bastante, porque eu tenho que conseguir 3 nível 6, eu tenho um, preciso de mais 2, que aí eu consigo... Na verdade eu preciso de mais um, né, porque já tem esse aqui. Então mais um nível 6 eu conseguiria, mas aí pra isso eu preciso de 3 nível 5, então vai demorar um pouco, porque daí 3 nível 5 dá mais um nível 6 e aí eu conseguiria passar pro nível 7, então vai demorar um pouquinho ainda. Aumento de combate é bem novo, bem recente, lançou essa semana. E o chip de habilidade também lançou essa semana, até por isso que não tem muita coisa, ainda vai liberar inclusive o primeiro chip lendário hoje às 11 horas. Mas isso daria pra fazer um vídeo só pra explicar sobre isso. Beleza, então esse é o poder do drone. O drone é importante que ele aumenta todos os seus esquadrões, o poder de todos os esquadrões, porque o drone está presente em todos os esquadrões, ao mesmo, enfim, não é somente para um esquadrão o drone.
Aqui o poder de construção, então todas as suas construções têm um valor de poder, que aí vai aumentar. Isso aqui não vai influenciar diretamente o poder do esquadrão em si. E os sobreviventes também cada um vai aumentar o poder, mas isso é mais pro poder geral e não necessariamente pro poder do esquadrão. Depois o poder da unidade e o poder tecnológico. O poder da unidade está relacionado às tecnologias de unidade. Então, aqui no caso da unidade, essa tecnologia aqui de unidades e essa tecnologia de forças especiais seriam o que aumenta o poder da unidade. E aí o que aumenta o poder tecnológico, ali naquele campo poder tecnológico, é basicamente aqui em herói, garagem 1 e é isso, é herói e garagem 1, que aí é o poder tecnológico lá. Inclusive tem algumas outras aqui, por exemplo, o cerco para capturar e fortificações de defesa também aumenta, porém elas só liberam depois que você consegue 40% em forças especiais e isso provavelmente vai demorar um pouco ainda. Então, para aumentar aquele poder tecnológico seria o herói e a garagem 1, e para aumentar o poder da unidade, unidades e forças especiais. Inclusive eu estou dando um foco agora em unidades, porque forças especiais ficou muito caro e eu não estou conseguindo, então eu prefiro dar um foco maior em unidades. E uma coisa que eu uso bastante para ajudar, ter recurso e tudo mais, conseguir upar herói mais rápido, é a tecnologia de caminhão, porque daí você upando ela você consegue mais recursos, consegue mais caminhão, consegue, por exemplo, pegar saques maiores, mais itens nos saques, às vezes você é roubado e consegue meio que pegar o item de volta, então isso vai aumentar, cada caminhão que você consegue fazer isso, vai aumentando muito mais a sua possibilidade de conseguir crescer mais rápido. Então eu vejo que é bastante importante também essa tecnologia para quem não coloca muita grana e precisa de muito de recurso. Então, porque o recurso nesse jogo é muito escasso, principalmente o ouro. Mas se você não chegou no 30 ainda, todos os recursos vão ser escassos, então o ferro para essas estruturas. Depois que você chega no 30, aí fica mais escasso o ouro, porque daí o ouro você vai usar para conseguir T10 e aí vai muita coisa aqui nas forças especiais. Então, basicamente aí fica muito mais escasso o ouro. Mas antes de chegar no 30, tudo é muito escasso, todos os recursos são bastante escassos. Beleza, acho que é isso, eu falei tudo. E aqui você pode vir em Fique Mais Forte, em classificação e ver o que você poderia estar focando para melhorar. Por exemplo, no nível da minha base está 3S, significa que tá o melhor nível que poderia estar nesse nível, nesse level. Só que aí aqui quando a gente fez específico, por exemplo, nível do herói eu poderia melhorar isso aqui, porque daí a classificação é basicamente C, B, A, S e SSS. Então, no caso aqui a categoria do herói B, como eu não tenho muitos heróis diferentes, tá faltando muitos heróis, então acaba que não tá muito legal essa categoria do herói. A habilidade do herói tá também. Equipamento do herói tá, poderia melhorar isso em equipamento. Decorações e atributos de construção tá 3S, o melhor que poderia estar. Componente de drone tá S, ainda não tá o melhor que poderia, mas tá bom. S já é bom, relativamente bom, mas sempre buscar os 3S. Nível do drone, unidades 3S, tecnologia 3S, sobreviventes 3S e construção S. Então, por exemplo, no meu caso eu poderia focar primeiro em categoria do herói, depois nível do herói, habilidade do herói e equipamento do herói. Depois focar em componente de drone e nível do drone. Então, que aí e construção também. Aí eu vou melhorando cada tópico e isso é uma forma de você ver o que você poderia estar melhorando no seu jogo. Certo? Então é isso. E aí quando eu falo poder do esquadrão é basicamente esse poder aqui. Que aí quando você clica aqui você consegue ver o que ele está composto, né? O poder do herói, então isso representa a força combinada dos atributos do seu herói em seu perfil. Inclui melhorias de equipamentos, armas exclusivas e drones, muralha de honra, decorações e outros itens que aumentam as estatísticas do seu herói, tudo aquilo que a gente viu no poder de herói lá, então é isso aqui. Aí depois o poder, exceto o poder da unidade nesse caso, aí nesse caso você tiraria o poder da unidade porque daí é outro item.
que aí é poder da unidade, representa a força dos heróis quando estão equipados com o número máximo de unidades de maior nível. E a tecnologia fornece atributos que têm efeito na batalha em diferentes circunstâncias e não são refletidos diretamente no poder deste painel. E aqui ele mostra um pouco, por exemplo, só de poder do herói, tem isso aqui, poder da unidade, tem isso aqui, poder de habilidade de drone, eu tenho isso aqui, e chips de habilidade de combate, eu tenho isso aqui. Inclusive o poder da unidade, esse 4 milhões e 100, 4 milhões e 100 vai ser a mesma coisa daqui, desse poder da unidade, só que aí só com as unidades que vão no esquadrão. Nesse caso aqui, o poder da unidade é contando todo o meu campo de treinamento, né? Contando tudo, aí eu tenho aquele poder lá, que aí aquele entra aqui. Então não é porque você tem muito poder aqui, por exemplo, que necessariamente seu esquadrão é mais forte. Você às vezes só tem muitos soldados, e aí só ter muitos soldados às vezes não diz que o seu esquadrão é forte. Então aqui não precisa, por exemplo, ir tudo o que tem lá. Inclusive aqui vai a menor parte, por exemplo, aqui no esquadrão 1, se eu não me engano, vai 1.900 tropas, contando com 5 heróis, todos carregando a sua quantidade de soldados, dá em torno de 1.900 tropas. Então é bem menos do que tudo que eu tenho aqui, que no caso seria 18.000 tropas que eu tenho aqui. Mas você não utiliza tudo quando você usa somente um esquadrão. Então esses 4 milhões é somente desses 1.900. Dessas 1.900 tropas, elas fornecem para mim 4 milhões de poder. Então por isso que você aumentar as unidades aqui, nessa tecnologia de unidades e de forças especiais, vai aumentar esse valorzinho aqui, ó. Esse valorzinho aqui de 4 milhões tende a ir aumentando conforme você vai aumentando aquelas tecnologias. Beleza? Então acredito que é isso. Espero que tenha dado para entender e ajudado alguém. E é isso, até a próxima.